Você já se perguntou do que somos feitos? Bem, somos feitos de 4 corpos e ondas eletromagnéticas. Quer entender isso? Roda a vinheta, vem comigo, eu vou te explicar do que somos feitos. Olá, eu sou Rafael Aleixo e trago semanalmente aulas, conteúdos, reflexões, podcasts, vídeos sobre o mundo da espiritualidade, sobre conceitos espiritualistas. O nome do meu canal é Professor Rafael Aleixo, ABC da Espiritualidade. Bem, na aula de hoje nós vamos conversar, bater um papo sobre aquela velha pergunta que intriga tanto as pessoas: do que realmente somos feitos? Nós somos partícula de Deus, nós somos poeira cósmica, nós somos só elétrons, nós somos só átomos, só moléculas, nós somos uma mente, nós somos o todo. Eu procuro nos meus vídeos ir até as peças fundamentais da constituição da espiritualidade. Eu não sei se você assistiu, eu tenho um vídeo que explica a origem, o tijolo básico do que é energia espiritual. Vou deixar aqui para você o card. Então, nessa aula, eu vou explicar para você do que nós somos constituídos. Nos outros vídeos, nós aprendemos qual é a constituição básica da espiritualidade. E agora, do corpo humano, do ser humano, do que ele é feito? Qual é o amálgama que junta tudo isso nele? Bem, para começar o nosso bate-papo, para começar a nossa conversa, eu quero dizer uma frase que ela é muito importante, que é essa aqui: tudo em seu lugar e tudo no seu tempo. A natureza não dá salto, a natureza não atropela as coisas, a natureza é metódica, eficaz e bem distribuída, bem projetada. Por que a natureza é tão metódica? Porque a natureza trabalha com infinitas energias diferentes. Então ela precisa criar um método, por isso metódica. Ela precisa criar um método para o processamento de cada energia diferente. Para você entender um pouco mais essa natureza metódica, essa distribuição entre métodos de análise e de processamento de energias diferentes, eu peguei uma coisa que mais próxima da nossa realidade, que é, por exemplo, vou pegar aqui o giz, que é, por exemplo, a construção e a constituição do nosso SUS, Sistema Único de Saúde. Veja, como é formado o nosso SUS? Nosso Sistema Único de Saúde, apesar dele ser chamado Sistema Único de Saúde, ele é completamente descentralizado. Então vamos ver aqui o caminho que mais ou menos o dinheiro do SUS, que é o dinheiro que mantém o sistema de saúde funcionando no Brasil, como esse sistema funciona. Então eu tenho o SUS aqui, talvez esteja dando um pouquinho de reflexo, mas é normal. Aqui eu tenho o SUS, Sistema Único de Saúde. O dinheiro inicia o seu caminho aqui em Brasília. Só que o SUS, ele é repartido em 27 estados no Brasil, correto? Então o SUS encaminha, olha a seta direcionadora. O SUS encaminha uma verba para o estado de São Paulo, para Minas Gerais, para o Rio de Janeiro e para os outros, todos os 27 estados. Porém, o Estado ele ainda não consegue coordenar sozinho a saúde em todo o seu território. Então, o que o Estado faz? O Estado distribui para todas as cidades que compõem o Estado. Então, no caso, o Estado de São Paulo distribui uma parte, olha, outra seta direcionadora,
direciona uma parte desse dinheiro para cada uma das 645 cidades no estado de São Paulo. Minas Gerais divide toda essa verba, pouquinho, para cada uma das 853 cidades. O Rio de Janeiro vai distribuir uma parte para cada uma das 92 cidades. E assim todos os outros estados também fazem. Porém, quando o dinheiro chega na cidade, ainda não é o fim do caminho que o dinheiro faz. O dinheiro vai para os bairros, para as UBSs, para as UBDSs, para cada bairro tem a sua necessidade. De repente, um bairro mais de classe média alta, a vocação daquele posto de saúde seja só sala de vacinação. Não precisa de urgência e emergência, de um pronto atendimento. Já num bairro mais periférico, mais pobre, já não precisa tanto de sala de vacinação, já é mais pronto-socorro. Então, cada uma das cidades vai distribuir para cada bairro conforme as necessidades de cada bairro. Gente, olha só que interessante. Isso aqui é mais ou menos um organograma, um dividograma, né? Divisão, um fluxograma de divisão do dinheiro, só para explicar a saúde no Brasil. Eu tenho um mesmo organograma desse para a segurança pública, para obras, para INSS e para todos os outros canais de administração pública aqui no Brasil. Bem, se eu tenho um sistema complexo e bem organizado, porque é extremamente organizado, esqueça a corrupção. A corrupção, infelizmente, é uma mácula no ser humano, no homem, né? Mas esse sistema, o modo que ele foi projetado é perfeito, é excelente. Por quê? Porque ele coloca um organismo centralizador que vai desenvolver políticas, vai desenvolver programas, e esse centralizador ele distribui o dinheiro para que cada ente federativo, para que cada cidade administre conforme as suas necessidades. Por exemplo, cidade pequena não há necessidade de ter, por exemplo, um aparelho de ressonância magnética. É muito caro para manter, a demanda é muito baixa. Então, para um programa de ressonância magnética, o Estado manda por uma outra cidade esse dinheiro. E aquele que não tem necessidade não recebe aquele dinheiro relativo à ressonância magnética. Outra cidade, por exemplo, tem área indígena, então precisa mais recursos para médicos do programa Saúde da Família, ir até lá na comunidade indígena. Cada cidade, cada ente federativo tem a sua particularidade. Então, se nós temos uma estrutura, um sistema desse, que foi lindamente, é muito bonito esse sistema, que foi lindamente projetado, escrito e implementado por seres humanos que são falhos, imagina então como é a divisão estrutural de administração da espiritualidade. E mais especificamente do nosso corpo, de nós. Se uma coisa tão simples como a saúde pública ela é toda estruturada, o nosso corpo, nós também somos bem estruturados. E é isso que eu quero chegar nessa aula, é mostrar para você a composição do nosso corpo, do que somos realmente feitos. Existe também uma divisão administrativa dos nossos corpos. Corpos, professor? Como assim? Não, nós não somos apenas isso aqui, matéria. Nós somos, na realidade, 4 corpos. Eu utilizo o conceito de homem quaternário, de homem 4 corpos,
para exemplificar e racionalizar melhor a explicação. Porém, em outras tradições, o pessoal admite 7 corpos, mas eu vou usar 4 corpos e depois eu explico essa diferença de classificação. Então vamos lá. Se aqui eu classifiquei esse organograma com base no central para o periférico, eu farei o mesmo no nosso corpo. Só que, ao invés do central para o periférico, eu vou utilizar a classificação densidade de mais para menos. Maior densidade e menor densidade. Ok? Então essa é a divisão que eu utilizei para explicar esse conceito do que somos feitos. Bem, aqui no começo da aula eu disse tudo em seu lugar e no seu tempo. E assim é o nosso corpo. Nós não temos um corpo, nós temos 4. E cada corpo vai processar a energia que lhe cabe. Veja, se eu for no estado de São Paulo, aqui no exemplo do SUS, se eu for no gabinete do governador e pedir para ele a minha consulta com o endocrinologista, está completamente errado. O que eu vou no governador do estado pedir uma consulta com o endocrinologista? Onde eu tenho que ir? Eu tenho que ir no meu posto lá no bairro. Eu tenho que descer no organograma para ser atendido. Porventura, se eu sou um líder comunitário de uma região metropolitana, para quem que eu devo buscar? Eu tenho que buscar uma política nova de saúde para o médico do postinho? Não, aí eu já tenho que ir no governador do estado, ou até no presidente, que é o chefe, seria, o chefe do SUS. Veja, tudo no seu lugar. E no nosso corpo, se na humanidade é assim, o nosso corpo que foi construído pela espiritualidade vai ser da mesma forma. Como da mesma forma? Veja comigo. Aqui eu tenho o corpo mais denso, o corpo mais sutil. Quais são os 4 corpos que nós temos? O corpo mais denso é o nosso corpo material. O segundo corpo, um pouquinho acima, é o nosso corpo energético, que processa as nossas energias. Um pouco mais sutil, eu tenho o campo e o corpo emocional. E lá no topo da pirâmide, o mais sutil entre os 4 corpos, eu tenho o corpo mental. Bem, vamos falar um pouquinho sobre o que cada corpo representa, o que cada corpo processa. O corpo material é o nosso corpo aqui. Ele é responsável pela nossa estada aqui nesse planeta. Ele é responsável pelas nossas funções orgânicas, pela nossa existência. Ele é responsável pela organização das células, ele é responsável pela digestão dos alimentos, ou seja, o corpo material é esse que nós conhecemos na medicina. Ele processa tudo o que se diz respeito a material. Porém, lembra lá na aula sobre energia espiritual que eu falo que quando você acelera a sua vibração, você sutiliza o seu campo, você aumenta o seu nível vibracional. Então, o corpo material, quando acelera um pouco mais, ele se torna um outro corpo, que é o energético. O corpo energético, ele é responsável pelo processamento das nossas energias. Quais energias? Todas elas. A maneira com que nós nos relacionamos com as energias que existem na Terra, campo magnético, campo elétrico, raio-x, infravermelho, ultravioleta, ultravioleta A, ultravioleta B. O campo energético, ele trabalha a energia do nosso corpo, a estruturação energética e orgânica do nosso corpo. Então, tudo
aquilo que se diz energia é processado pelo corpo energético, correto? Agora vamos sutilizar um pouco mais o corpo energético e nós teremos o corpo emocional. O corpo emocional, como o nome diz, vai processar as emoções: ódio, vingança, desejo, amor, fé, esperança, gratidão, vontade de justiça. Todas essas emoções são processadas pelo nosso corpo emocional, perfeito? E se nós sutilizarmos, aumentarmos a vibração do corpo emocional, nós teremos então o corpo mental. Aqui eu costumo dizer que o mental, na verdade, existem dois corpos mentais. O corpo mental inferior, que é o que a gente pensa, que é o que a gente está pensando, é o que você está usando assistindo essa aula, e tem o corpo mental superior, que é o que se liga à espiritualidade, às questões espirituais e tudo mais. Mas, como eu disse, para enxutar, para proporcionar que você compreenda mais facilmente os nossos corpos, eu resolvi apenas colocar corpo mental. Veja, nós não somos um, nós somos 4. Cada qual com a sua tarefa. O corpo material processa o que lhe cabe. O corpo energético processa o que lhe cabe. O corpo emocional processa o que lhe cabe. E o corpo mental processa o que lhe cabe. A natureza não dá saltos. A natureza é metódica. Todos os dias, milhões, milhares, milhões de vezes ao dia, nós lidamos constantemente com essas 4 energias. Então, nós temos que obrigatoriamente ter quatro corpos para que cada corpo processe o que lhe cabe. Veja, o pensamento é processado pelo corpo mental, as emoções pelo corpo emocional. Teria como uma energia ser processada pelo corpo mental? Não tem como. O corpo mental é o responsável pelo pensamento, pela ligação do indivíduo com a espiritualidade. O corpo mental não consegue produzir, não consegue processar energias. Por sua vez, o corpo emocional, ele foi criado pela espiritualidade para processar as emoções. Tanto as emoções que nós produzimos, quanto as emoções geradas por outras pessoas que chegam até a nós constantemente. Então, o corpo mental não consegue processar uma emoção. E o corpo material não consegue processar uma emoção. Isso é muito importante que você observe isso, porque nas próximas aulas futuras, nos próximos vídeos, eu vou explicar as origens das doenças. Como que as doenças se originam. Correto? Então guarde isso. Nós não somos um, nós somos 4. Nós temos 4 corpos. Esse que você está vendo, esse que você ouve o barulho quando eu bato, é apenas um. Tem mais 3, cada qual processando aquilo que lhe cabe. Processando, construindo, editando, modificando, aceitando ou rejeitando cada uma do que lhe cabe. Correto? Continuando, não existe apenas um, mas 4 corpos. E aqui eu coloquei um corpo se interconecta e interage com o outro. Essa é aquela pulga atrás da orelha que eu vou deixar para o próximo vídeo, para os próximos vídeos. Apesar de cada um processar a sua informação, eles estão interconectados. Então, se você mexer em um, você mexe em todos. Se você não mexer num, você não mexe em todos.
Isso entra um pouco na questão da física quântica, na teoria da física quântica de hiperposição. Segundo a física quântica clássica, agora não tem nada de espiritualidade, agora é física real. Segundo a física quântica clássica, um mesmo objeto pode estar em milhares de locais diferentes. Aquele objeto que está em milhares de locais diferentes só se torna um quando você observa ele. Mas isso eu vou tratar mais futuramente. Mas veja, os corpos estão interconectados. Por quê? Porque eu estou aqui. E junto comigo aqui tem 4 corpos. De repente eu recebo um pensamento com emoção. Um pensamento com emoção. O Rafael é nojento. Uma frase forte. Houve um pensamento, o Rafael é nojento, e houve uma emoção, o Rafael é nojento. Me mandou aquela emoção. Quando eu recebo isso, o meu corpo tem que processar essa informação. Essa informação chega, a parte do pensamento vai para o mental e a parte da emoção vai para o emocional. Cada qual vibrando, cada qual processando e digerindo a informação que lhe cabe. Continuando, cada qual processando o que lhe cabe. Todos os corpos gerando ondas eletromagnéticas. Olha lá do vídeo anterior. Cada corpo gerando a sua onda eletromagnética conforme produz ou conforme processa uma informação. Se ela produz uma onda eletromagnética, ela modifica a aura da pessoa e a vibração geral. Por isso, agora uma comprovação científica das variações de cores que existem nas nossas auras, né? na nossa aura. Por quê? Vamos dizer então que o meu material está ok, o meu corpo energético está ok, a minha mente está ok, mas o meu corpo emocional está bagunçado. Eu não falei para vocês que tudo é interconectado? Cada um é um, porém eles estão interconectados. Se o corpo emocional está com problema, todos os outros apresentarão uma certa disfunção. Ou seja, se eu tenho um elemento, um corpo, que interfere nos outros, eu tenho uma disfunção. Disfunção é uma falta de função, uma falta de funcionamento, se nós analisarmos a palavra disfunção. Então, se eu tenho um corpo vibrando, processando informações erradas, por exemplo, eu tenho uma disfunção geral dos 4 corpos, porque uma disfunção em um corpo altera todos. Então eu tenho uma disfunção nos 4 corpos. Se eu tenho uma disfunção nos 4 corpos, eu tenho uma produção de ondas eletromagnéticas diferente do que deveria ser. E se eu tenho uma onda eletromagnética diferente do que deveria ser, eu tenho luz diferente. Se eu tenho luz, a minha aura se modifica. Você conseguiu entender? Então eu vou voltar para que você compreenda. Se eu tenho um corpo sofrendo, penando para processar determinada emoção, se eu tenho problema em um, como eles estão interconectados, eu tenho problema nos 4. Se eu tenho problema nos 4, eu tenho produção de ondas eletromagnéticas diferentes do padrão, diferentes do normal. Se eu tenho uma produção diferente do normal, eu tenho luz diferente, eu tenho uma aura diferente, eu tenho uma vibração geral do corpo diferente. Espero que tenha ficado claro para você essa divisão do nosso corpo. O nosso corpo não é único, ele é 4. E isto é muito importante para que você acompanhe as próximas aulas que eu trouxer aqui no canal. Ele vai explicar esse conceito de corpo quaternário, vai explicar a origem das doenças, vai explicar as doenças psicossomáticas, vai explicar como conseguir a cura, vai explicar a força do pensamento somado com o desejo, somado com o sentimento, vai explicar muita coisa. Então, se você tiver alguma dúvida,
deste conceito, do conceito de corpo quaternário, do conceito que somos 4 corpos, pode perguntar aqui embaixo, eu vou ter a maior alegria de responder você. Eu espero que você tenha compreendido essa lição de hoje. Eu estou sempre à disposição. Muito obrigado por você assistir até aqui. Gratidão. Om Namastê. Eu te saúdo. Tu és meu irmão.